O que é ser um fariseu? Eu queria aproveitar que esse assunto está sendo muito falado, né, devido àquela canção do Evangelho dos Fariseus, para ensinar para você que frequenta uma igreja e que ouviu muitas coisas que possivelmente não são verdades, o que é ser um fariseu? No que eles criam? Como eles surgiam? E responder uma pergunta fundamental. Yeshua, Jesus, era um fariseu? Eu sou Fábio, instrutor do contexto judaico do Novo Testamento. Estou colocando no meu site para você verificar. Lá eu forneço cursos, elementos necessários para que você conheça o Novo Testamento mais a fundo. Fariseu, em hebraico, prushim, plural, fariseus, vem do verbo parash, separar. Esta classe foi criada no segundo século antes de Yeshua. Os fariseus começaram a ensinar a Torá ao povo, coisa que era atributo exclusivo dos saduceus. Eles montaram os Beit Midrash, casa de estudos. Eles começaram a ensinar não só a Torá escrita, mas a Torá oral, que é aquela que foi ensinada a Moisés por Deus no Monte Sinai e transmitida de geração em geração. Eles acreditavam que a Torá, os profetas e os escritos eram sagrados, eram inspirados pelo Espírito Santo, ao contrário dos saduceus, que acreditavam que somente a Torá era inspirada pelo Espírito Santo, e eles acreditavam perfeitamente na ressurreição de cada um ao final dos tempos, coisa que os saduceus também não acreditavam. Tendo dito isso, a pergunta: Yeshua era um fariseu? Sim, com toda certeza Yeshua era um fariseu. Ele acreditava nas mesmas coisas que os fariseus acreditavam. Mas e toda aquela discussão que Yeshua teve com os fariseus? Sim, o Talmud está cheio de discussões entre a mesma classe. Os fariseus não discutiam com os saduceus, não discutiam com os essenos. Eles discutiam entre si. Você vai ver milhares de discussões, como a que Yeshua teve com os fariseus no Talmud, na literatura judaica. Yeshua colocou à prova, sim, alguns fariseus, dizendo que eles eram hipócritas. Hipocrisia não era algo exclusivo dos fariseus. Existia na classe farisaica, como existe em qualquer denominação, e existe hoje em qualquer denominação. A prova cabal, existem duas provas cabais de que Yeshua era um fariseu. Primeira, ele era chamado de Rabi pelos seus discípulos e também por fariseus. Todos eles viam Yeshua como um fariseu. E a segunda prova é que ele foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. Um fariseu jamais convidaria um saduceu ou um outro que não tivesse a mesma crença dele para jantar na sua própria casa, para fazer uma refeição na sua própria casa, porque naquela época uma refeição significava estar em conjunto com pessoas que tinham a mesma fé. O Talmud de Jerusalém estabelece 7 tipos de fariseu. Somente 2 eram negativos. Novamente, hipocrisia existia e existe em todo lugar. Os fariseus não são aquilo que, infelizmente, as igrejas ensinam. Eles tiveram e têm ainda um papel fundamental no ensino da Torá. Hipocrisia, legalismo, uma visão errada existe em todo lugar. Ok? Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Shalom.